aquele ato daquele casal ter morrido parece ser tão agressivo, né? Mas serviu para mostrar para todos quão sério são as coisas de Deus. Como as coisas de Deus são sérias. Como Deus não brinca com coisas espirituais. Deus quer santidade. Ele diz: vocês têm que ser santo, porque eu sou santo. E o santo não se mistura com pecado. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado, e sem se arrepender, porque ele já acostumou com o pecado. É possível até que ele encontre justificativas, até bíblicas, plausíveis, para sustentar o comportamento pecaminoso. Só tem uma coisa, e é uma coisa certa: não é possível escapar do juízo divino. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta no canal para mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Eu sou o pastor Paulo Henrique Vendrameto, CGADB 59587. Antes de nós começarmos nosso vídeo, peço gentilmente que você se inscreva no canal, assim você vai receber os nossos vídeos sempre que eles forem gravados. Se você achar importante, compartilhe também o nosso vídeo para que outras pessoas possam assistir. E se inscreva aí, né? Deixe o seu likezinho, seu joiazinho, para a gente saber se você está gostando ou não. Comente, deixe seu comentário lá na nossa página no YouTube. Muito bem, nós estamos já na 6ª lição, estamos estudando sobre a Igreja de Jerusalém como um modelo a ser seguido, doutrina, comunhão e fé, que era a base do crescimento da igreja primitiva, em meio às perseguições que eles estavam. Hoje nós vamos falar sobre uma igreja que não é conivente com a mentira. Olha só, na primeira aula nós insistimos bastante sobre a forma como a igreja nasceu. A igreja nasceu no Pentecoste, nasceu num momento em que o Espírito Santo de Deus desce sobre a terra, capacita aquelas pessoas, unge aquelas pessoas com poder, desce poder, reveste elas de poder, com um propósito: atendeu o chamado da igreja, e esse chamado é para testemunhar de Cristo. Assim nasce a igreja nasce com poder, com característica específica, com um povo com uma característica diferente das demais ou das religiões que existia. A igreja nasce com um propósito de anunciar o evangelho de Cristo. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja da qual nós estamos estudando. Por quê? Falamos na 3ª lição que a igreja de Jerusalém ela era fiel à pregação do evangelho, para a qual ela foi capacitada para anunciar o evangelho. E a igreja de Jerusalém também era uma igreja cheia do Espírito Santo. Na 5ª lição falamos sobre uma igreja cheia de amor. E hoje nós vamos falar que a igreja de Jerusalém era uma igreja que não era conivente com a mentira. Para tanto, nosso texto base é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos de 1 a 11, que trata sobre a questão de Ananias e Safira, uma história muito conhecida. Leiamos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava no seu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantaram-se os jovens, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também a mulher, não sabendo o que tinha acontecido. E disse Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então disse Pedro: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens,
acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido, e houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram estas coisas. Bom, aquele casal, aparentemente sem nenhuma pretensão, ele achou que ele podia obter algum lucro utilizando-se ou se beneficiando da comunhão ou da participação deles ali naquela igreja. E combinaram um esquema, né, vamos dizer assim, para poder enganar os apóstolos. Nós vamos ver mais adiante sobre isso, né? Então, nessa lição a gente vai ver, vamos tentar entender que é possível que um crente que não esteja vigilante, ele possa estar trabalhando ou exercendo ou a serviço do inimigo. Tentaram obter lucro negociando com valores do reino. Deus não se agradou disso. O diabo, ele é o pai da mentira. Quando nós vamos ver na Escritura, a gente vê no texto que nós lemos, no capítulo 5, verso 3, que Satanás, ele induziu, ele motivou Ananias e Safira a ter um lucro fácil utilizando aquele trabalho. Então Ananias deu um lugar para o diabo e o diabo o motivou, o levou a mentir, né? Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira em João 8,34. E, segundo Tessalonicenses 9 e capítulo 2, versos 9 e 10, diz que o diabo ele está por trás de toda mentira e de todo engano. O diabo está sempre, ou será sempre, um mentiroso. Ele nunca mudará. Jesus diz que ele é o pai da mentira. Ele não muda. O trabalho do diabo, inclusive a palavra diabo significa enganador, ou seja, aquele que mente para você, que te engana, que te enrola, né? Então, a mentira, ela é um ardil que é produzido por Satanás. Satanás é o pai, é o criador da mentira. Veja, Satanás, ele não obrigou Ananias a mentir. Ananias e Safira, eles não estavam possessos quando chegaram diante de Pedro e Satanás fala na boca deles: eu vendi, vendeu por 100 mil, não, eu vendi por 50 mil, por 50 mil não contou que tinha guardado os outros 50. E quem que fez isso? Foi o próprio Ananias. Foi a própria Safira que decidiram fazer isso. E por que eles decidiram? Porque eles foram induzidos, eles foram convencidos pelo diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: não deis lugar para o diabo. Certamente ali Ananias e Safira deve ter observado aqueles irmãos que traziam suas doações, aqueles irmãos que ajudavam por ali, e eles falaram assim: dá pra gente aparecer aqui também, dá pra gente trazer os nossos bens, dá pra gente trazer, já que a gente vendeu a casa, a gente vai lá, guarda metade do dinheiro, falou: tá aqui o dinheiro, vamos vender, vamos entregar aqui, nós entregamos a casa toda para a obra de Deus. Mentindo, porque eles não tinham entregado tudo. Quando eles decidiram fazer isso, é porque eles ouviram lá atrás uma voz do diabo falando assim: acho que dá pra gente, em vez de a gente dar tudo, esse negócio de igreja, né? É melhor a gente dar só metade, aí a gente guarda metade, mas aí a gente vai dar metade e o povo vai falar: poxa, ele podia dar tudo. Então a gente fala que dá tudo, mas guarda metade. Parece uma coisa tão boba, né? É bem possível que eles subestimaram aí esses ardis, essas ideias que Satanás colocou no coração deles para induzir ele. Eles tenham, de repente, flertado com a possibilidade de ter algum tipo de lucro, ou uma fama, por estar fazendo ali a coisa certa, né? Veja, nem a fama e nem o lucro é pecado. O problema é quando nós colocamos isso de forma pecaminosa. Mas vamos lá. A gente não pode... se de um lado a gente não pode
achar, o diabo é poderoso. Não, porque a Bíblia diz que ele já foi derrotado na cruz, Colossenses 2:15. Ele já está, né? Jesus disse assim: tenha bom ânimo, eu venci, já está vencido. Só está esperando o tempo certo do prêmio, o tempo certo da glória. Chegará o tempo em que nós, que cremos que Jesus venceu, nós estaremos com ele, porque ele venceu por nós. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno? Onde está? Cadê vocês? Vocês não têm poder sobre Cristo. Vocês não têm poder sobre aqueles que estão debaixo do poder do sangue de Cristo. Mas Satanás, não é porque ele está vencido que ele também, a gente vai subestimar ele, né? Paulo orienta os crentes, por exemplo, em Efésios capítulo 6, a se revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? Para ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. O que são astutas ciladas? A cilada aqui são métodos, são estratégias, são aquele trabalho meticuloso que Satanás faz, algo metodicamente bem encaixado para poder enganar as pessoas. É aquele negócio muito bonito, todo ajeitado, e depois quando você passa ali por uma estrada muito bonita, na verdade tem um alçapão onde você cai em cima dele. Satanás é astuto. Se ele mostra a armadilha, a gente não vai. Então ele não mostra a armadilha. Ele faz todo um arapuca, né? Faz todo como o laço, né, do passarinheiro. O que o passarinheiro faz? Faz o laço ali para pegar um animal, pegar um bicho qualquer. Ele faz um laço, coloca umas folhas por cima, coloca uma comidinha, mas por debaixo daquelas folhas tem um laço que vai lá atrás, que quando tá tudo certinho, tá as folhas, tá a comidinha, tá tudo certinho, a pessoa vai lá na comidinha, o animal vai lá na comidinha, quando chega lá, o laço pega na perna e já era, aquilo ali já era. Satanás trabalha dessa forma. Essa é a ideia de astuta cilada. É a forma como ele trabalha para nos enganar. É lógico que Satanás aparecer diretamente para a gente, falar com a gente vai escapar dele, a gente vai fugir, né? Como diz, como faz o pessoal no filme, né? Tá aqui, não, mas não é assim que Satanás faz. Satanás, ele trabalha de forma sutil, de forma ardil, de forma meticulosa, bem pensada, planejada, com propósito de tirar a gente da graça de Deus. E ele sabe que quando ele nos ilude para lá, a gente não consegue sair mais. Quer ver um exemplo da forma como Satanás trabalha de forma bem sutil? Você procure aí, vai na praça, senta com um bebum daquele que está ali, ou vai numa boca de fumo, ou converse com alguém que usa drogas, e conversa com ele como foi que ele começou. A droga, ele começou bebendo uma cervejinha com os amigos, fumando um cigarrinho com os amigos, de uma cervejinha foi para uma pinga, para um uísque, para outra coisa, daqui a pouco ninguém tira mais, a pessoa quer sair, ele quer, está desesperado para sair de lá, mas Satanás amarrou ele com todas as amarras, que ele não tem força mais sair de lá. O vício das drogas ilícitas é a mesma coisa. Vai lá numa maconha, vai lá numa coisa, daqui a pouco cai num crack. Não sai mais, só um milagre de Deus para poder resgatar essa pessoa de lá. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele é Satanás. Ele não brinca de ser enganador. Ele é enganador, ele engana, vai envolvendo nas festas, nas coisas, daqui a pouco a gente já está lá. Nos outros pecados são a mesma coisa. Começa pequenininho, de coisa que não tem nada a ver, e todo mundo está fazendo, está envolvido, aí quando pensa que não, a gente não consegue mais sair da onde Satanás nos empurrou para estarmos. Bom, como lidar então com o cristão e a mentira? O cristão e a mentira. Um fato é certo, assim como todas as outras coisas, mentira é uma escolha que nós fazemos. Isso fica claro no texto que nós lemos, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, que tanto Ananias quanto Safira agiram de forma livre, eles decidiram. Eles só foram pegos porque Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, mostra para ele, reprova Ananias e diz que Ananias estava tentando enganar a igreja acerca do valor real da propriedade que ele tinha vendido. Ananias
não foi obrigado a mentir. Ele não foi constrangido. O diabo não o ameaçou para fazer isso. Nem ele, nem a sua esposa. Muito pelo contrário, né? A sua esposa foi conivente com a ideia. E eles tomaram uma decisão completamente livre. Eles decidiram mentir. Mentir é uma escolha que envolve uma natureza moral nossa. Pessoas que não mentem, eles não mentem. Pessoas que não gostam de dever, elas pagam as contas delas antes do prazo. Pessoas que têm um princípio moral sobre determinadas coisas, ele vai cumprir aquilo ali. Mentira é algo que envolve essa natureza moral, esses princípios que nós temos. Por outro lado, se nós analisarmos que se nós temos uma responsabilidade moral sobre mentir, significa que nós fazemos isso de forma livre, ou seja, ninguém nos obriga a fazer. Nós somos moralmente aptos a escolher se nós pecamos ou se nós não pecamos. Em relação à mentira, nós somos aptos mentalmente, espiritualmente, moralmente, para entender que uma mentira desagrada a Deus, que uma mentira não faz bem pra gente, que nós não vamos concordar com a mentira. Portanto, nós pagamos o preço para falar a verdade, para ser verdade. Então é uma questão moral. Nessa questão moral significa que ninguém pode nos obrigar a mentir, ninguém pode nos obrigar a fazer algo de errado. Nós decidimos fazer errado. Então nós vamos ver o seguinte, que se nós não somos obrigados a fazer, logo nós também não podemos culpar ninguém, nem mesmo o diabo, pelo aquilo que nós fazemos. Nem o diabo pode ser culpado. O diabo me enganou. Então, existe uma historinha que diz, eu não sei bem a historinha, mas é mais ou menos assim, que o inimigo passa próximo de uma plantação e tinha um animal preso, e ele vai lá e desamarra a corda do animal. O animal vai lá e come o milho de uma roça de um vizinho, e o vizinho fica brabo, xinga o vizinho de cá, que xinga o de lá, que briga todo mundo, e um vizinho mata o outro vizinho, e vira aquela confusão toda, e depois foram colocar a culpa no diabo. O diabo que promoveu tudo isso. O diabo disse, não, quem fez tudo isso foram eles, eu só desamarrei a corda do animal, o resto foi tudo por conta deles. Então, às vezes a gente fica preso atrás da tentação, não, porque eu não consigo me livrar da tentação, eu não consigo me livrar. Não, a gente consegue sim, a gente precisa entender que o inimigo ele vai toda hora trabalhar na nossa fraqueza. Aqui estamos falando da mentira. Se você é um mentiroso, todas as vezes que você vai mentir, tenha certeza, o inimigo está motivando você, você decide se você obedece ele ou não. Você não precisa mentir, você precisa trabalhar com a verdade, mas o inimigo sabe que você sempre vacila nesse lugar e toda oportunidade que ele tiver, ele vai te envolver para que você caia no pecado. Nós somos atraídos, né, pelo pecado. E se por um lado Ananias e Safira eles tiveram decisões livres, eles decidiram que eles iam fazer daquele jeito, e por outro lado, quem vai pagar as consequências dessas decisões, também, quem pagou também foi eles, e no nosso caso, quem pagará os frutos das nossas ações somos nós também. Então nós não podemos muito saber o que passou talvez na cabeça de Ananias e Safira para agir da forma que eles já agiram, mas é possível, de repente, que eles, ao verem ali aqueles crentes fazendo doações louváveis, os irmãos dando glória a Deus e tal, quando aqueles irmãos chegavam lá e doavam os seus bens, e aí eles ouviram aquele gesto, uma oportunidade, de repente, deles obter ali um reconhecimento da comunidade, ou, de repente, alguma ideia ali de obter algum tipo de lucro naquela relação, ou alguma coisa ali que fosse nessa linha de ter alguma vantagem de alguma coisa nessa mentira. E o pior é que tem gente que mente, não é nem para nada, ele mente acho que só porque ele tem o prazer da mentira. O diabo se alegra com ele e ele fica alegre quando o diabo se alegra com ele, e ele mente só pelo prazer de mentir. Mentir tem suas consequências.
Ananias e Safira, por exemplo, eles pertenciam à igreja pentecostal. Eles pertenciam àquela igreja cheia do Espírito Santo, aquela igreja que pregava com ousadia, aquela igreja que era fiel à mensagem do Evangelho, aquela igreja cheia do Espírito Santo, aquela igreja pentecostal onde os dons espirituais estavam em evidência. Se eles se expuseram ali numa situação tão baixa para poder mentir, e eles não mentiram só aos apóstolos, mas eles queriam mentir para toda a congregação. E quando eles chegam lá, Pedro diz assim: vocês não mentiram para a congregação, vocês não mentiram para mim, vocês tentaram mentir para Deus, e Deus não tem acordo com a mentira, e o preço pago por essas ações da mentira foi muito caro, custou a própria vida daquelas pessoas. Antes de nós praticarmos qualquer natureza de pecado, qualquer tipo de pecado, é necessário a gente pensar um pouco sobre as consequências que essas nossas ações vai trazer para nós. Quantos crentes, muitos até bem vividos na fé, experientes, tentaram de alguma forma flertar com o pecado e sofreram consequências terríveis de suas ações, perderam o ministério, perderam a família, alguns perderam a vida, porque estavam brincando com o que não deveria brincar. Vigiemos, eu e você, vamos vigiar para nós ficarmos firmes aguardando a volta de Cristo Jesus. A verdadeira igreja, ela não aceita mentira, ela vai repelir, né? A igreja de Jerusalém era uma igreja temente. Lucas destaca ali que aqueles fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxe um grande temor dos irmãos e das pessoas que estavam de fora. Houve um grande temor entre os crentes e entre as pessoas que não eram crentes, né? Essa palavra vem num temor aqui, não quer dizer medo, vem mais numa ideia de reverência, de respeito às coisas de Deus, né? Se Deus não tivesse usado Pedro para parar aquele intento do mal que aquele casal estava tentando praticar, esse tipo de pecado tinha entrado na igreja primitiva, e talvez nós estivéssemos hoje aqui. Aquela situação, aquele ato daquele casal ter morrido parece ser tão agressivo, né? Mas serviu para mostrar para todos quão sério são as coisas de Deus, como as coisas de Deus são sérias, como Deus não brinca com coisas espirituais. Deus quer santidade. Ele diz: vocês têm que ser santos, porque eu sou santo. E o santo não se mistura com o pecado. Agora me diga, como que o pecador vai ter um relacionamento com Deus? Ele precisa se livrar desse pecado. Ah, pastor, mas todo mundo é pecador. Sim, mas nós somos pecadores lavados e remidos do sangue de Cristo. Nós somos pecadores contumazes, que todos os dias voltamos ao mesmo pecado e praticamos as mesmas coisas. Que Deus tenha misericórdia para que não sejamos julgados da forma como Ananias e Safira foi julgado. Uma igreja que não coaduna com a mentira é uma igreja forte, né? Lucas destaca que muitos sinais e maravilha, prodígio eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E olha que nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu logo após esse episódio, né? Isso mostra que uma igreja que realmente é santa, que trata o pecado como pecado e não arranja meios, desculpa para justificar, ela sempre será uma igreja forte. A prova disso são as manifestações espirituais que acontecia através dos dons espirituais naquela igreja. Uma igreja fraca, uma igreja anêmica, uma igreja que necessariamente é uma igreja que falta de disciplina espiritual. Ela aprendeu a tolerar o pecado. Ela aprendeu nesse entremeio se tornar tolerante
por algumas coisinhas. Nós vamos tolerando, tolera um pouquinho, talvez você já participou de uma igreja assim, e talvez de repente devemos pensar se a nossa igreja não está assim. Aceita um pedacinho, aceita outra coisinha, aceita outra, daqui a pouco o pecado toma conta, a igreja se torna uma igreja fria, sem espiritualidade, sem amor, sem manifestações reais do Espírito Santo, sem dons espirituais, sem revelações, curas, profecias. Por quê? Porque Deus não habita no meio do pecado. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado, e sem se arrepender, porque ele já acostumou com o pecado. É possível até que ele encontre justificativas, até bíblicas, plausíveis, para sustentar o comportamento pecaminoso. Só tem uma coisa, e é uma coisa certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo veio de forma rápida e direta. Mas há outros casos, como por exemplo, a gente vai ver Paulo falando aos Coríntios, cobrando uma postura enérgica da igreja, né? Que estava sendo tolerante com um crente pecaminoso, estava fazendo umas coisas feias lá, né? 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Em outra situação, Paulo deixou bem claro que ele teve que exercer um direito de juiz com alguém que tinha pecado. Fui lá e puni ele. Então fica o alerta: nós não somos capazes de enganar Deus. Não dá para mentir para Deus. Não dá para encobrir os erros, o pecado. Não dá para enganar Deus. A gente pode mentir para nós mesmo. A gente pode mentir para a esposa, para os filhos. A gente pode mentir para o pastor. A gente pode mentir, a igreja toda pode não saber de nada e achar que está tudo bem. Mas não dá para mentir para Deus. Deus, a gente não consegue enganar. Ninguém é capaz de enganar Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que usemos um modelo da igreja de Jerusalém, não sendo conivente com o pecado. Uma igreja que não é conivente com a mentira. Fuja da mentira e vem participar de uma igreja viva e poderosa. Meus amados irmãos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.